Então eu convido a todos para que possamos serenar nosso coração, a nossa mente. E vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons amigos da espiritualidade e ao nosso mentor da Sala Bezerra de Menezes, com a sua equipe. Nós convidamos a Ele que adentre nossos lares, que fique conosco nessa tarde, em nossa sala de estudo. Que a sua luz se faça presente em cada cantinho do nosso lar, recolhendo e amparando a todos aqueles que necessitam da luz do Pai. E a nós encarnados, pedimos os fluidos da cura para tratar o nosso físico, tratar as nossas enfermidades. Permita, Senhor, que nesta tarde nosso expositor Carlos, ele possa ser intuído, que o estudo que ele nos traz de um grande ensinamento, aonde podemos aprender a nos conhecer, a lidar com as nossas dificuldades, os apegos, enfim, Pai. Tu nos criaste, sabe, da nossa necessidade. Peço por aqueles que não podem estar conosco nesta tarde, mas eu acredito que o pensamento de cada irmão está conosco, nos emanando o amor, a paz e a união. Eu desejo a cada irmão presente, seja ele encarnado e desencarnado, muita paz e muita luz. Que se faça sempre, Pai, a tua vontade, em forma do amor universal. Nossa leitura do nosso livro hoje eu escolhi aqui, ao acaso, que é psicografado por Chico Xavier, pelo nosso espírito irmão Emmanuel. E ele nos dá uma mensagem para hoje, que ele fala sobre vida. Aprende a pensar em termos de eternidade, para que os internatos no corpo físico não te empane a visão da vida. Uma existência na Terra constitui precioso, mas breve aprendizado, em que sob a ficha do certo reduto familiar, conquistas o privilégio de avançar para adiante nas sendas evolutivas ou a permissão de recapitular as próprias experiências. Não te esqueças, porém, de que a morte se incumbirá de interromper-te o usufruto das regalias humanas, na feição dos valores ou dos prejuízos que hajas angariado em favor ou desfavor de ti próprio, a fim de que não percas a necessária renovação para o grande amanhã. Assevera a ciência terrena que herdaste em função da genética, os caracteres dos próprios antepassados próximos ou longínquos. Entretanto, no fundo não recolhes dos outros a riqueza das qualidades nobres ou o fardo dos sofrimentos, mas sim de ti mesmo, das próprias obras semeadas, vividas e revividas, de vez que somos quase sempre na ribalta do mundo, os mesmos intérpretes do drama redentor, guardando conosco as bênçãos ou as dores que amelhamos dentro da luta, embora ostentando máscaras diferentes. Hoje pagamos dívidas de ontem, mas é possível
venhamos a solver amanhã compromissos pesados que deixamos em distante pretérito, exigindo-nos atenção. Recebe a aflição e a dificuldade aliviando as aflições e as dificuldades alheias. Pede auxílio auxiliando. Roga o socorro do céu, socorrendo aos que te rodeiam na terra. Porque entre os panos do berço e os panos do túmulo, desfrutas simplesmente um dia curto no tempo limitado, dentro da vida imperecível baseado na justiça perfeita e no amor sem fim. Reivindicações e reclamações. Busquemos o reino de Deus e sua justiça e tudo mais de que necessitamos sermos-nos acrescentado. Então essa é a nossa mensagem de hoje à tarde, né? Maravilhosa, como sempre o nosso irmão Emanuel junto, né, ao nosso irmão Chico, que sempre nos traz um grande ensinamento. Nós precisamos aprender a pensar antes de qualquer ação, atitude, qualquer julgamento, que a gente possa lembrar que a eternidade ela nos espera, mas de uma forma leve, tranquila, serena e convicta que tudo que buscamos no nosso estudo, nos dias que escolhemos para estar aqui na Unidos, é muito importante para o nosso crescimento, a nossa transformação moral, a união, e a esses irmãos desencarnados que também precisam de nós para poder ter o esclarecimento. E para que podamos dar sequência nesta tarde com o estudo Sexo e Destino, eu convido o Carlos para que ele possa subir a sua mãozinha e dar início às nossas atividades, que é o estudo da tarde. Eu desejo a todos, participem na área de texto, o Carlos está aqui para poder nos ajudar dentro do tema que ele vai colocar. Beijo no coração de cada irmão aqui presente. Descendo, Carlos. Olá a todos, boa tarde. São ok? Ótimo. Então, cumprimento a todos os presentes com carinho, aos encarnados e aos desencarnados. Então nós hoje vamos dar seguimento ao nosso estudo do livro Sexo e Destino, da autoria espiritual de André Luís. Hoje é o 14º capítulo da primeira parte. E com o capítulo de hoje terminaríamos a primeira parte do livro, psicografada pelo médium Paulo Vieira, e depois em janeiro daríamos início ao capítulo 1 da segunda parte, aí já também da autoria de André Luís e psicografado por Chico Xavier. É um livro que tem esta característica. Oi? Ok. Só um segundo, por favor. Está melhor? Está melhor o som agora? Melhorou? Muito melhor. Ótimo. Obrigado. Então, nós ficamos no último capítulo, capítulo 13. Nós terminamos precisamente com aquele facto que foi a ação de Marita por parte do seu pai, da pensão de Dona Cristina, em que ambos foram surpreendidos pela chegada inesperada da esposa, Dona Márcia, que, segundo informação de Dona Cristina, teria sido chamada ao local no sentido de poder evitar algum mal-entendido, porque supostamente estariam ali juntos na pensão, reunidos os dois jovens, Marita e Gilberto. Inesperadamente, e sem que ninguém se pudesse aperceber,
Na realidade, depois daquele plano maquiavélico engendrado por Cláudio Nogueira, em que se infiltrou, fazendo-se passar por Gilberto, infiltrou-se naquela hospedaria, estalagem ou casa noturna, a fim de poder concretizar o crime hediondo de violar a sua própria filha, sem que, filha neste caso adotiva, sem que soubesse de que na realidade era Marita, sua própria filha de sangue. Soube na altura, por Dona Márcia, que ficou transtornada com a situação, revelando-lhe na hora que ele próprio era o pai de sangue de Marita. E ele, como que fulminado por um raio, saiu cambaleante, porta fora, e Marita, igualmente completamente transtornada, em completo desequilíbrio, desconsolada, saiu rua fora a pensar na única tábua de salvação para ela, segundo aquele entendimento dela, que seria o suicídio. Perante aquele facto, o suicídio passou a ser a única tábua de salvação para se esquecer e olvidar o ultraje perpetrado pelo seu próprio padrasto. E então, vamos seguir o capítulo segundo a narração de André Luiz. Adiantámos-nos ao encontro da jovem. Marita estugava a passo, amarfanhada, aturdida. Da Lapa, onde se localizava a habitação coletiva que vínhamos de deixar, até à Cinelândia, correra quase. Portanto, ela foi numa correria desenfreada. Sentia-se tangida por todos os ventos da adversidade, expulsa da terra, traída nos mais íntimos sentimentos de mulher. A injúria experimentada transcendia para ela toda a noção do sofrimento. Teria agradecido ao homem que conhecera por pai o punhal do veneno, mas não dispunha de forças para perdoar-lhe aquela afronta. A revolta sacudia-lhe os ombros. Tremia, desesperada. Na cabeça, uma ideia só, ganhando a extensão: o suicídio. Ansiava atirar-se sobre os carros que deslizavam à frente. Morrer, desaparecer, meditava, chorando. Entretanto, era preciso viver um tanto mais. Restava um enigma: Gilberto, porque se esquivara a substituir-se cruel, pensava ela. Porque é que ele teria assinado o bilhete a informar que estaria presente nesse encontro e, assinando, não apareceu, e quem apareceu foi o padrasto, tal como já vimos no capítulo anterior. Que trama teria havido entre eles? Ler a missiva, conhecerem a letra. Escrevera, afirmando vir. Porque desistira? Como soubera Cláudio do encontro? Através de Cristina, a dona da pensão. As interrogações na resposta convulsionavam-na toda. Desvairava. Rangia os dentes, querendo gemer. A morte, pedia mentalmente, tentando apertar os lábios que se abriam sem voz. Ainda assim, iria consultar Gilberto. Sugeriam as últimas réstias do sonho desmantelado. Sim, aprovava no turbilhão dos pensamentos em descontrole, era necessário ouvir Gilberto. Uma vez só que fosse imperioso conhecer a verdade, morrer com a verdade. Quem saberia? Talvez que o rapaz lhe estendesse um fio de luz por onde se desenvencilhasse da sombra. Se ele dissesse: vive para mim, conseguiria esquecer o insulto daquela noite, continuando a viver. Ao contrário, tudo é extinto. Aqui seria a última réstia que ela teria para manter viva a chama
e a ideia de viver. Caso contrário, seria o suicídio. Era essa a decisão dela. Então, se Gilberto dissesse, lhe perdoasse ou lhe explicasse o que aconteceu, se ela visse que ainda tinha o amor de Gilberto, esqueceria essa ideia que estava ali a potenciar-se, que seria a ideia do suicídio. Caminhando apressado, diferente a aragem que lhe acarinhava os cabelos, repelia-nos em espírito as maiores demonstrações de ternura e consolo. Ou seja, naquele estado de descontrole emocional, o apoio e o carinho de Félix e André Luís não eram por ela acolhidos, porque ela não estava numa condição de harmonia, estava em completo desequilíbrio e não lhe recolhia as emanações e os fluidos amorosos que os benfeitores espirituais estavam ali a prestar. Nenhuma ideia que se lhe não afinasse com a repulsão. Decididamente, se Gilberto participara da armadilha a que se arrojara, inocente, estava tudo acabado. Tão somente lhe restaria o desprezo final. Alcançou o largo do passeio e parou um momento. Fitou, angustiada, aquelas árvores frondejantes que tanto amava. Galharias, balançadas ao vento, pareciam chamá-la para braços de adeus. Marita soluçou, teve medo, mas seguiu adiante. Barou a massa risonha que deixava os cinemas, acordou Gilberto e a menina feliz que ela fora, vendo namorados saboreando pipocas. Contudo, seguiu sempre vencendo encontrões. Atingindo a Praça Marechal Floriano, avançou-se vasculhando o cérebro atormentado. Sentia-se, enfim, absolutamente sozinha, completamente desamparada. Comprimindo a cabeça entre as mãos, queria ideias. Alguma ideia que se lhe ofertasse, saída do antro pungente da angústia. De balde, o irmão Félix, ao alcançá-la, lhe assoprava conceitos de paciência e cordura. Inutilmente se referia à bondade e ao perdão. Lá está, a falta de sintonia impedia que ela lhe recolhesse a intuição. Aquele coração juvenil, conquanto bondoso, figurava-se agora um lago límpido que vulcão oculto de inesperado fazia referver. Todas as orlas abertas, em bocas de incêndio, pelas quais as ondas do pensamento fugiam precipitadas. Nenhum lugar exposto à receptividade, nenhum ponto marcado ao equilíbrio e ao silêncio. No crânio tumultuado, uma ideia surgiu, ensejando-lhe tênue fio de esperança. Telefonar. Poderia telefonar para a residência dos Torres. Gilberto, inevitavelmente, estaria ao pé da editora enferma. Além disso, Marina viajara pela manhã. Uma razão a mais para que se não se retirasse do carinho necessário à doente. Ainda assim, refletiu, seria muito provável que ele, à distância, lhe empeísse a boa-fé. Insupitável desconfiança amargava-lhe o coração. Qual raiz espinhosa? Não descortinava, contudo, saída melhor. Conversar, ouvi-lo. Tinha sede da verdade, ansiava saber. Então aqui Marita resolve telefonar a Gilberto e, como vocês irão ver, fez-se passar por Marina, sua irmã, de quem Gilberto estava enamorado, e fazendo-se passar por ela foi tentar saber as informações que tanto a inquietavam, para ter a certeza de que poderia ou não contar com o amor de Gilberto e assim continuar, ter uma razão útil, segundo ela, para viver. Não é? Raciocínios contundentes entrechocavam-se na cabeça atribulada. Não retornaria ao lar do Flamengo. Entre voltar à casa dos Nogueiras e morrer, preferia morrer.
Portanto, ela aqui percebe-se que ela não queria mais contato com o padrasto, que depois daquela situação de violação. Então, a única saída ou seria ter Gilberto e ficar com ele ou morrer. Prescutou circunstâncias, analisou-se, meditou. Pensamento estranho assomou-lhe de súbito. Disfarçar-se, fingir para avançar, para alcançar a verdade. Mentiria. Entraria, sim, no jogo com aquilo que se lhe apresentou à imaginação como sendo a cartada final. Marita concluía que ela e a irmã, pela intimidade e pela convivência, tinham vozes semelhantes e maneiras afins. Chamaria o rapaz como sendo Marina, imitar-lhe-ia, quando possível, o tom da palestra, repetiria as palavras de uso mais frequente no trato doméstico. Simularia estar voltando, inopinadamente, de Teresópolis. O moço, assim abordado, confessaria de modo inequívoco tudo o que sentisse com respeito a ela própria. A sofredora criança consultou o relógio pulseira. 10 minutos para as 9. Desejava ambiente familiar para a ligação. Lembrou-se de Dona Cora, cliente da loja em Copacabana, que se lhe fizera amiga íntima e em cujo apartamento costumava telefonar. Quando inevitável, levantou-se, algo reanimada, para a busca de condução. Entretanto, somente aí deu falta da bolsa que largara na fuga. Faltava o dinheiro, mas não desistiu. Acenou da calçada ao primeiro táxi disponível. Consultou o motorista se lhe podia fazer o favor de atender um pagamento à porta de casa. Estava sozinha e esquecera-se do horário. O profissional correto notou-lhe a tristeza e o acanhamento. Compadeceu-se. Alegou que recusava sistematicamente conduzir pessoas que encomendavam o serviço, criando problemas. Entretanto, no caso, faria a exceção e aqui as A breve trecho, seguíamos junto dela para Copacabana, André Luís e o irmão Félix. No endereço indicado, saltou. Fez-se acompanhar pelo condutor ao apartamento da amiga, sendo recebida com a lhaneza que esperava. Segredou naquela hora de algum dinheiro para emprestar. Pagaria no dia seguinte. A dona da casa, espontânea e bondosa, não tiboteou. Abriu pequena gaveta e falou sorrindo. Só 400 cruzeiros. O marido não estava. Marita, reconhecida, explicou o gastado. Depois da corrida paga, disse à senhora que andara em serviço extra, fora, em seguida ao Lebolão, visitar um doente, afetando que somente naquele instante conseguiria tomar o ônibus para casa. Portanto, ela aqui ia esconder o estado emocional perante a amiga do estado emocional em que se encontrava. Portanto, não se abriu, não desabafou com ela, porque se o tem feito, talvez tivesse recolhido aí o amparo e o carinho de que ela tanto necessitava, mas ocultou. Antes disso, porém, tinha necessidade de um telefonema. A conversação com uma pessoa muito íntima. Dona Cora cedeu-lhe a peça inteira e acrescentou gentil que ia arranjar um cafezinho. Falasse à vontade, ninguém a interromperia. As duas filhinhas dormiam há muito e o esposo, que substituía um colega no trabalho, não regressaria. A dona da casa afastou-se para a cozinha, isolando a sala. E ali, diante de nós, diz André Luís, sem que nos percebesse, de leve, os corações solidários, Marita discou, sofreando a emoção de modo a fantasiar a alegria da outra. Leia-se, entenda-se, Marina. Da residência Torres, sim. Quem no aparelho? Gilberto? Sim. Oh, meu bem, pois você não está conhecendo? Conhecendo quem? E eu, Marina, acabo de chegar. Marina, que surpresa boa! Por que essa demora? Estamos todos em casa esperando. Telefonar para quê? Quer saber, meu amor, se você está bem, se passou bem o dia? Saudades?
Eu também, muita saudade. Venha, e a mamãe melhor? Pouquinho, escute. Para que conversar? Corra para cá, venha logo. Um momentinho só, escute. Passei rapidamente em casa, no Flamengo, para conversar com a mãezinha a certas coisas. Estive com duas amigas em Teresópolis que me encheram a cabeça. Estou perturbada, ciumenta. O que é que há, Marita? Ora, Marita, tenho nada com ela. Então, aqui a falar à própria Marita, não é? Que não tinha nada com ela. E ela começa aqui a perceber-se que na realidade ela estava a ser enganada e preterida. E de que esse amor não teria qualquer futuro e qualquer sentido. Ora, Marita, tenho nada com ela, diz Gilberto. Mas eu soube. Soube o quê? Diz Gilberto. Que vocês os dois estão em compromisso. Sei que vocês andam juntos, mas tanto assim não sabia, disse Marita. Bobagem. É muita conversa que não se pode desmentir, diz Gilberto. Perda de tempo. É muita gente bebeiruta. Morou? Estive com papai ainda agora. Nesse ponto da conversação singular, a voz dela titubeou. Ouviram bastante para reconhecer-se desdenhada, abatida. Entretanto, aspirava à linha do cálice. Necessário inteirar-se acerca de quanto Gilberto havia descido. Receava descobrir-lhe indispensável toda a precaução, a fim de escalpear o insulto de que fora vítima. A pausa, no entanto, foi curta. Gilberto, no outro lado, pronunciou a deixa oportuna. Então, explique-se. Bem, você naturalmente, diz Marita, deve saber agora o que aconteceu. O velho me procurou. Ele mesmo telefonou, sabe? Conversamos pessoalmente, acertámos tudo. Quer dizer que Marita... Imagine, diz Gilberto, escreveu-me pedindo o encontro. O velho soube de tudo antes e me pediu dizer que iria, mas que eu não fosse. No fim de contas, como é que você se arranjou? Pergunta Marita. E responde Gilberto, escrevi um bilhete prometendo vê-la, mas combinei com o velho para que ele mesmo fosse buscá-la. E ele mesmo é quem propôs a solução. Você sabe, não podia deixar de atendê-lo. A primeira vez. Estou perplexa, nervosa, não compreendo. E diz Gilberto. E ele me pediu escrever, aceitando, para que Marita não ficasse chocada. Disse que ela tem estado borocochô e prometeu que ele iria procurá-la de modo a dar conselhos e a reanimá-la com a boa notícia, uma excursão à Argentina. Como? Olhe lá, Argentina, uma viagem para a Argentina. Uma risada seguiu-se e depois dela a consideração sarcástica. Sanatório, meu bem, sanatório ou hospício. Para Marita só sanatório e quanto mais longe melhor. Argentina para uma e Petrópolis para dois. Nesse ponto da entrevista, a jovem baqueou. Imaginamos como é que ela deve ter ficado naquela hora, não é? Ao saber de toda a trama, de todo o enredo que ali estava a ser montado e que tinha sido montado. Debruçou-se na cantoneira, inabilitada a retomar o fone, à vista dos soluços que lhe vão do peito. Escutávamos nitidamente a voz do rapaz à distância gritando. Marina, diga o que há, diga. A pequenina, mão encharcada de lágrimas, no entanto, repôs o fone no gancho com a tristeza de que cerrava, em definitivo, as portas do coração. A moça dedicou alguns minutos ao refazimento, reconstituiu quanto possível a tranquilidade fisionómica e tornou à sala. Embaraçada, referiu-se ao dinheiro emprestado. Que Dona Cora lhe perdoasse o incômodo, se não pudesse voltar em pessoa no dia seguinte.
A companheira da secção da loja, Nelly, que lhe era também íntima, faria o pagamento considerando-se a hipótese de ela, Marita, não se achar em serviço, mas estaria a procurar. Dona Cora riu-se cordial, que não pensasse naquilo. Portanto, aqui ela já estava a desculpar a amiga que talvez não pudesse estar no dia seguinte, porque ela estava a pensar já com a ideia fixa no suicídio e de que não estaria ali no dia seguinte para lhe pagar o dinheiro emprestado. Prestimosa, estendeu-lhe o café que ela aceitou constrangida. Conversa vai, conversa bem. A amiga estranhou-lhe o abatimento, a palidez, os olhos que não cessavam de chorar. Marita explicou-se, ensaiando um sorriso que não chegou a debochar-se. Alegou-se gripada. Tinha coriza renitente, coriza brava. E a propósito, indagou ela, se ela julgava possível encontrar ainda o Sr. Salomão naquele instante, depois das 10, na farmácia vizinha. Gostaria de se aconselhar com ele sobre o antigripal. Trazia a cabeça pesada, os pulmões doloridos. A dedicada anfitriã pediu um momento e correu ao telefone para voltar quase de imediato, dizendo que o farmacêutico a esperaria. Estava a sair um plantão, que ela não se delongasse. Marita agradeceu, despediu-se e seguiu-a passo a passo. O Sr. Salomão, velhinho, calmo e complacente, em cujo olhar se adivinhava a brandura dos que se fazem servidores espontâneos da humanidade, nos encargos que exercem, acolheu-a solícito. Ocultando os intentos recônditos, a recém-chegada falou-lhe do resfriado. Afirmou sentir dores e vertigens. O boticário, de modos antigos, habituado ao ofício e representar-se de médico para os amigos, nos casos sem maior importância, pediu-lhe lhe mostrasse a língua. Examinou-a com a prática de muitos anos, ao pé dos enfermos, motivo de preocupação. Aplicou o termómetro e nenhuma febre. Portanto, o velhinho, pessoa experiente na vida daquele ofício, não encontrou ali motivo aparente dos sintomas de que ela se queixava. Sorriu paternal e aconselhou-a a ir para casa descansar. Não deveria aceitar serviço extra até àquela hora da noite, comentou o Bonachão, e acrescentou que ela facilmente encontraria remédios para comprar, mas não a saúde. Indicou-lhe aspirina para a nevralgia que supunha em ação e repouso. A jovem recolheu os medicamentos, fez o gesto de quem se inclinava a retirar-se satisfeita e voltou à carga, aparentando recordar uma providência esquecida. Então ela ali queria que ele receitasse ali um determinado antibiótico para terminar com a vida. No entanto, o amigo que ali se encontrava não foi ao encontro dos seus desejos. E ela volta novamente para trás. Engendra um esquema, uma história, no intuito de conseguir alcançar o objetivo a que se propunha. E diz ela: Salomão, disse com decidida curiosidade a transparecer-lhe da voz: não sei se você está lembrado da joia, a minha velhinha cadela que os meninos algumas vezes abraçavam na praia. Como não? Aquela inteligência de animal, brincante de esconder. Até hoje os netos imitam o andar de gatinhas que ela inventou. Prosseguiu Marita, afetando pena. Nossa pequena joia está no fim. Que foi? Diz Marita. O veterinário explicou, mas não guardei o nome da moléstia. Doença incurável. Grita sem pausa, é um martírio. Continuando, falou para Salomão que o bichinho se tornara problema no apartamento.
O síndico reclamava várias vezes. Vizinhos andavam contrafeitos. Os pais aguardavam que o veterinário amigo voltasse de São Paulo a fim de que se aplicasse a eutanásia. Entretanto, haviam autorizado tanto a ela quanto à irmã o emprego de algum remédio que pudesse trazer o descanso final. Joia estava abatida e gasta. Lamentava perdê-la, fora-lhe companheira. No Flamengo, desde quando se ausentara da escola, simples menina. Ainda assim, aditava, era preciso enfrentar os factos e poupar o animalzinho a maiores sofrimentos. Não teria o amigo algumas pílulas adequadas? Ouvira referências a comprimidos que, administrados em dose alta, propiciavam a morte. Absolutamente sem dor, no entanto, não lhes conhecia o nome. O farmacêutico, sem qualquer prevenção, confirmou: sim, talvez tivesse no estoque, não é? Em brasileiro, stock, em português, não é? Alguns destes anestésicos de elevada potência, e salientou que, se a cadelinha fora condenada pelo veterinário, não deveria ser conservada. Pelas informações retiradas da moça, dirigiu-se a pequeno depósito procurando. Nisso, Félix e eu abordámo-lo mentalmente. Então aqui, novamente, uma abordagem do plano espiritual sobre o encarnado, estoque. Então nós vimos há pouco, vamos ver aqui uma situação diferente. Vamos ver que quando Marita estava em completo desequilíbrio, não foi capaz de perceber a intuição passada pelos irmãos Félix e André Luís, porque estava em completo desequilíbrio, não é? Estava desequilibrada, emocionalmente não estava em condições de poder captar as emanações superiores, as emanações dos bons espíritos, e não lhe atendeu à solicitação. Mas aqui vamos ver a situação inversa. Vamos ver aqui o velhinho a atender a solicitação do plano espiritual. Vejamos. Nisso Félix e eu abordámo-lo mentalmente. O paternal benfeitor rogou-lhe examinasse a situação. Ou seja, André Luís, o irmão Félix, o paternal benfeitor é o irmão Félix, rogou mentalmente ao velhinho farmacêutico que examinasse melhor a situação que ele estava a ser colocado. Fitasse aquela menina assim fatigada e só além das 10 horas da noite, longe de casa. Despenteada, olheiras fundas, sem bolsa, sem agasalho. E ele também, Salomão, era pai e avô sensível. Não desse orientação em torno de venenos, tivesse cuidado, sossegasse aquela querida com algum suporífero, fazendo-a admitir que levava o agente letal. Mentisse por piedade, mostrasse compaixão, adiando entendimento mais claro para depois. Esta a solicitação dos benfeitores espirituais ao farmacêutico. Aquele homem, com toda a certeza, se agrisalhara em rudes experiências para adquirir a sensibilidade aguçada, com que nos assimilou os apelos, porque de imediato se esterneceu. Voltou-se discretamente para o balcão e mirou a freguesa pela porta semicerrada, espantando-se ao vê-la num instante como aquele em que se não supunha observada. Marita afigurou-se-lhe uma peça de museu de cera, amarrotada, inerte. Somente os olhos, embora parados, se evidenciavam ativos em razão das lágrimas copiosas. Oh, meu Deus! Refletiu ele, desconsolado. Isso não é coriza, isso é dor moral, dor terrível. Salomão renunciou à pesquisa iniciada e sacou de largo recipiente de vidro os sedativos comuns e tornou-lhe à presença. Fingiu despreocupação e apresentou-lhe os comprimidos asseverando: Perdão. São estes.
Para a cachorrinha, no estado de que você fala, basta um, diz o velhinho. No estado que você fala, basta um. Tão violento assim? Pergunta Marita. Pergunta a jovem diligenciando reanimar-se. Isso é uma bomba de aplicação muito rara, diz o farmacêutico. Aparentando-se embaído para angariar-lhe a confiança, o boticário paternal alegou, porém, que só forneceria ante a receita médica. A responsabilidade pesava-lhe muito grande. Ela, contudo, insistiu que o farmacêutico não duvidasse. O veterinário assinaria o papel. Consultou se poderia adquirir 10 unidades. Na certa, não aguentava mais os gemidos ao pé do leito. Salomão refletiu. Voltou ao depósito e escolheu 10 comprimidos calmantes de potencialidade suave. Se ingeridos por ela, funcionariam beneficamente, prodigalizando-lhe sono reparador. Muito agradecida, Marita, agradecida, despediu-se. Salomão recomendou-lhe repouso e juízo. Seguiu-a de perto. Vagarosa, atravessou 2 quarteirões pela frente, ganhou a Avenida Atlântica e acolheu-se num bar. Solicitou um copo de água simples, sem gás, em recipiente de plástico. Delicadamente atendida, transpôs o asfalto, pulou o calçamento da pedra no lençol argenteado de areia e acomodou-se no lugar que lhe pareceu mais escuro. Aspirava a morrer pé do mar. Daquele mar sereno e bom que nunca a enjeitara. Refletia com lágrimas. Queria partir, contemplando aquele mar que a beijava sem malícia. Antes do gesto que considerava supremo, recordou a mãezinha que não conhecera e supôs-se mais infeliz. A genitora, não obstante desprezada pelo homem a quem se entregara, conseguira um teto para o momento do grande adeus. Ela não. Ela fora maltratada, espezinhada, escorraçada. Devia partir do mundo com um enorme emprestado que detestava agora. Devia partir do mundo com um nome emprestado que agora detestava, que era o nome que tinha adotado pelo seu padrasto. Classificava-se de lixo na terra. Supunha desafogar a todos, renunciando à existência. Rememorou as manhãs felizes em que desfrutava ali mesmo tantas vezes. O ar puro que vinha das árvores e o agasalho do sol. Parecia rever a massa domingueira, fraternalmente confundida na carícia da espuma. Atenta, imaginava-se ouvindo de novo a algazarra das crianças, lançando a bola ou manejando a peteca. Sim, não possuía um lar para morrer, mas dispunha da praia, hospitaleira e amiga, que reunia desconhecidos aos milhares, sem nunca fazer-lhes perguntas indiscretas, a todos abraçando por verdadeiros irmãos. Lamentou-se e chorou. Longo tempo, enquanto Félix e eu esperávamos que dormisse para enfrentarmos os problemas eventuais. Ali, os amigos espirituais a amparar Marita, à espera de que ela adormecesse para lhe dar o socorro de que ela necessitava, depois de ingerir aqueles calmantes que elas sabiam que apenas a iriam deixar adormecida. Marita despejou os 10 comprimidos na boca e engoliu-os de um sorbo com água pura. Em seguida, animou-se no encosto do passeio de pedra, qual se dispusesse a meditar. Dos olhos, perderam as lágrimas que ela acreditou fossem as últimas e deixou que a brisa lhe afagasse os cabelos. Brando torpor anestesiou-a. Consultámos o horário, 55 minutos depois da meia-noite. Félix orou por instantes.
Não pôde compreender de imediato se, por obrigações de vigilância ou correspondendo aos apelos do instrutor, 2 rondantes desencarnados apareceram ofertando serviço. Então, 2 irmãos desencarnados, benfeitores espirituais, amigos, socorristas, apareceram ali no sentido de ajudarem também. Félix aceitou, reconhecido, e enquanto os recém-chegados passaram a velar, ele e eu empreendemos a tarefa restaurativa. Aqui, a providência do plano espiritual, no sentido de reajustar o estado físico e emocional da doente, da paciente. Providências para que a jovem não se afastasse em espírito do corpo desgovernado, passos reconfortantes de força, estímulos variados em diversas secções do campo cerebral, insuflações nos vasos sanguíneos. Então, todos estes procedimentos que André Luiz desconhecia, mas que eram perfeitamente dominados pelo irmão Félix, foram ali prestados em socorro e auxílio do marido. Operações minuciosas e demoradas. A acupuntura magnética do plano espiritual, em que o orientador patenteava notável mestria. Quase 4 horas foram despendidas, ao fim das quais Marita repousava tranquilamente. Então, nós vemos aqui que André Luiz foi médico na Terra, não é? Mas, como já vimos em outras passagens do plano espiritual, de outras obras que ele nos deixou, no plano espiritual ele ainda teria que aprender, não tinha condições para exercer a qualidade de médico na espiritualidade, não é? E ele aqui a reconhecer a grande diferença de evolução existente entre ele e o irmão Félix. Reconfortado, via nos olhos do benfeitor a esperança luzindo. Nisto, porém, um gari assalvejado largou a rua e caminhou na nossa direção, regando a areia. Dando com os olhos na menina adormecida, sentiu-se mordiscado de curiosidade. Não valeram recursos manobrados pelos vigias. O fanfarrão, relativamente moço, avançou para ela e sacudiu-a, rouquejando: "Acorda, vagabunda! Acorda, vagabunda!" Feriram-se as fibras de sentimento. Não só pela criança injustamente maltratada, mas também pela imensa dor de que se estampou no semblante de Félix, que, pela expressão agoniada, tudo daria para materializar as mãos e impedir aquele assalto. Nós vemos aqui que o plano espiritual, por muita boa vontade que tenha, não é? Está limitado na sua atuação. Eles aí, por maior elevação que tivessem estes 2 irmãos, o André Luiz e o irmão Félix, eles não puderam derrogar as leis e eles ali não tiveram a permissão para poder evitar aquele contacto desse jovem vagabundo que estava a maltratar Marita. Acorda, vagabunda, dizia ele. As palmadas estalaram no rosto, cujas lágrimas o vento enxugava piedosamente. Frustrados, vimos-la abrir os olhos estarrecida. Que homem zarrão aquele que, ao vê-la estremecer, não se pejava de comprimir-lhe o busto com as mãos libidinosas. Não obstante atordoado, perguntava a si mesmo se teria morrido, se estaria no inferno rateando com um demónio. Ela estava ali completamente anestesiada pelos calmantes que levou e ela não saberia ainda posicionar-se, se ainda encarnada, se acabada de desencarnar, não é? Intentou gritar, mas a garganta esmorecera. Ergueu-se, aterrada, e aligeirou o passo cambaleante. Superando embaraços, ganhou a calçada,
em que um banco orvalhado convidava ao repouso. Porém, não dispunha de serenidade para assinalar-nos as sugestões. Mais uma vez, o estado emocional dela não permitia receber o auxílio do plano espiritual. Pisou atarrantada no asfalto, indiferente aos princípios do trânsito. Oscilou aqui e ali, estremunhada, completamente atordoada. Automóveis deslizavam velozes, lambretas estrondeavam em correria. Pedestres iam e vinham, deslizando ao alcançar o trabalho à distância ou regressando ao aconchego doméstico. Depois das atividades noturnas, agitavam-se funcionários da limpeza e veículos ocupados em serviços da madrugada. Preparava a cidade um novo dia. Seguíamos a pobre menina, espíritos contundidos por amargos presságios. Parecia-me Félix, um educador venerando, repentinamente descido a saracoteios na via pública no propósito de salvar criança querida. E entre simpatia e respeito, eu acompanhava, penalizado, o grande instrutor que se apequenava e se afligia por ajudar. Rapazes, semi-embriagados da esquina próxima, ao fita vacilante, gargalharam, invetivando: tipa de pileque. Motoristas de passagem gritavam injúrias. E, sem que aparecesse algum braço humano que a sustentasse no atordoamento que lhe impunha retirar os tropeções, foi colhida e projetada a pequena distância por automóvel em velocidade excessiva, qual trapo de carne que se arremessasse violentamente no chão. O carro chispou, transeuntes acorreram. Moças que regressavam de expressões alegres gritavam alarmadas. Uma delas prorrompeu em choro histérico, sendo contida à força. No trânsito interrompido, em que de balde se buscava positivar responsabilidades, todos os veículos despejavam curiosos para se reunirem em torno da jovem inerte. O corpo planara, a cabeça batera numa pedra e, em seguida, a curta reviravolta caíra de bruços. Pessoalmente, achávamos-nos atónitos. Não contávamos com experiência bastante para ocasiões qual aquela em que o desastre consumado exigia improvisações. Todavia, e entre os clamores de quantos apelavam para o socorro policial, irmão Félix sentara-se no asfalto. Aplicando vigorosos estímulos magnéticos sobre a cabeça da menina acidentada, fê-la cobrar energias para ganhar mecanicamente o decúbito dorsal, a fim de que respirasse indene de maiores dificuldades através de movimentos que, para muitos dos circunstantes, significavam desgarres da morte. Marita aquietara-se de todo. Tive a nítida impressão de que a base do crânio se fraturara, mas não me era lícito qualquer inquirição. A carga emocional pesava em demasia para que me fossem possíveis quaisquer considerações de ordem técnica, diz André Luiz. O irmão Félix, na atitude dos pais, profundamente humanos e sofredores, acomodava-se de tal modo que a cabeça da jovem se lhe estendia no regaço. Erguendo as mãos sobre as narinas de sangue, levantou os olhos e orou, em voz alta, que ele destacava da multidão em crescente vozerio. Eis a oração: Deus do infinito amor, não permitas que a tua filha seja expulsa da casa dos homens, assim, sem nenhuma preparação. Dá-nos, Pai, o benefício do sofrimento
que nos consinta meditar. Ó Deus de amor, mais uns dias para ela no corpo dolorido, algumas horas só que sejam. Calou-se o instrutor, criatura terrestre, mas chocada de angústia. Logo após, acenou para mim e recomendou-me de mandar o apartamento do Flamengo para observar o que seria razoável obter no tocante a medidas de auxílio, que eu procurasse Cláudio ou Márcia, que lhes suplicasse apoio e compaixão. E ele, Félix, inspiraria alguém a telefonar. Os Nogueiras estariam entre ele e eu, a fim de que se inteirassem do acidente e fossem mentalmente movidos à piedade. Permaneceria ali, velando, fazendo quanto pudesse para que a desencarnação imediata não se verificasse. Quando eu voltasse do Flamengo, reunir-nos-íamos de novo. Ao vê-lo assim, humilhado na abnegação de que dava testemunho, arranquei-me à pressa, não só para atender à incumbência, mas também para desabafar-me, diz André Luís. Às vezes é preciso que as lágrimas nos sirvam de confidentes quando não haja ninguém que nos ouça. Tanto trabalho daquele benfeitor sublime para salvar uma criança gravada de duras provas. Tanto sacrifício de um orientador cuja grandeza e quintessenciara nas esferas se quintessenciara nas esferas superiores para ofertar nos braços. Entretanto, uma logo de tudo se me afigurava inevitável. Antes que me arremessasse da Avenida Atlântica para o Túnel Novo, ouvi muitas vozes que se elevavam exclamando: morta, morta. Incapaz de supitar as lágrimas, voltei-me para contemplar no rosto do irmão Félix o efeito de vigoroso impacto. De esperança me banhou o coração. Mas vigoroso impacto de esperança me vigorou o coração. Tive a ideia de que fontes imponderáveis de energia jorravam do firmamento, claro e estrelado, sobre aquele recanto do Copacabana, que o mar acariciava de perto, como a rogar-nos confiança em Deus na linguagem ciciante das ondas. Não, a batalha não arrefecera. Tínhamos connosco o suprimento do amor e a luz da oração. Nem tudo estava perdido. O benfeitor, guardando paternalmente nos braços aquela criança desfalecida, fixava os olhos nas alturas e, recolhido a profundo silêncio, parecia agora a falar com o infinito. Fim da primeira parte. Então, meus amigos, hoje concluímos a primeira parte deste livro. Eu hoje praticamente não fiz quaisquer comentários porque o texto e os factos narrados falam por si. Não é preciso dizer mais nada. Foram factos rápidos, de forma sequenciada, com tentativa de apoio de forma ininterrupta do plano espiritual, tentando obter ajuda dos amigos em cabeça e prestar o auxílio necessário e indispensável naquela hora para ajudar aquela irmã, não é? Vimos aqui o quanto é importante o nosso equilíbrio para poder receber o apoio e a colaboração do plano espiritual. Vimos que é inglório o trabalho do plano espiritual, no sentido de nos ajudar se nós não tivermos um equilíbrio, não estivermos equilibrados. Não é? Veja-se que Marita foi incapaz de atender às sugestões emanadas do plano espiritual. Vimos como o velhinho farmacêutico recebeu essa intuição, não é?
é preciso ser médium para recebermos as intuições. Todos nós, independentemente de sermos médiums ou não, temos essa capacidade de perceber os apelos que nos são sugeridos pelos espíritos, sejam eles elevados ou sejam eles de condição inferior. Normalmente, nós, com as nossas vibrações mais baixas, estamos mais receptivos a captar as solicitações inferiores, emanadas precisamente pelos espíritos inferiores. Vimos também, aqui, neste capítulo, o imenso amor desse irmão, o irmão Félix, que tudo fazia ali no sentido de ajudar aquela menina, Marita, que lhe era tão cara e da qual ele, vindo das esferas superiores em auxílio, era um dos elos da sua ligação a estas duas famílias. Era uma das personagens que ele precisava e do qual estava incumbido de ajudar. Fruto de relações que já tinham de afetividade de vidas passadas. E ele, na condição de espírito superior, não estava isento e desobrigado de poder ajudar a crescer espiritualmente os irmãos a quem um dia participou por uma razão ou por outra, deixando-os cair em sofrimento que se está agora, nesta encarnação, a tentar reparar. Então não basta nós crescermos espiritualmente, não basta nós sermos bonzinhos e tentar chegar. Há muita gente que tenta, eu quero ir para o mundo de regeneração. Não, eu quero fazer o meu trabalho todo muito bem feito e quero ir para a regeneração para ter uma vida melhor. Pois é. O irmão Félix também estava num mundo melhor, numa condição mais elevada. Mas enquanto os nossos débitos não ficarem salvados por aqueles que deixamos para trás, nos mundos de expiações e de provas, e mundos e instâncias e colónias espirituais inferiores e nos umbrais, ou todos aqueles a quem nós um dia prejudicamos, não nos adianta avançarmos espiritualmente sem corrigirmos aquilo que nós fizemos no passado e deixamos para trás. É uma ilusão, é uma utopia. Por essa razão é que o nobre benfeitor dedicava tanto amor e tanto carinho em prol não só de Marita, que nós hoje aqui pessoalmente vimos nesta passagem terrível, uma prova duríssima, uma provação duríssima pelo qual ela estava a passar, fruto e consequência dos seus atos passados, vidas anteriores, experiências que não correram bem, mas também com todos os outros, os amigos, os familiares, dessas duas famílias que se cruzaram novamente nesta existência com vínculos e com acertos graves e arestas graves para limar. Eu creio que o capítulo foi suficientemente claro e se alguém tiver alguma questão pode colocar, esteja à vontade. Caso contrário, eu terminaria, porque também já está aqui na hora. Espero que a Rô não me puxe as orelhas. E nós depois, em janeiro, daremos sequência à segunda parte deste livro, que é então, como já disse, narrado por André Luís, e agora a segunda parte, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. Sei que o livro é extenso, são histórias complicadas, o nosso estudo é quinzenal, alterno aí com a fraterna, com o estudo dela, por isso estende-se, não é? Alguns capítulos são bastante longos, mas nós conseguimos terminar o ano com a primeira parte concluída e agora temos aí 2016
para estudarmos a segunda parte. Ok? Obrigado pela presença, pela colaboração, pela sustentação, pelo carinho de todos. Um forte abraço. Até já. Eu vou descer. Obrigada, Carlos, pelo nosso estudo, esse belo livro que eu sei que ainda temos muito, né, para buscar e aprender contigo nesse belo livro de Chico Xavier. Lembrando que quinta-feira é o nosso último dia do ano aqui na sala e vai ser o Carlos que vai fazer o Evangelho no Lar, capítulo 2, item 6. Então convido a todos para que a gente possa fazer um encerramento aqui da sala e depois nós vamos retornar só dia 4 de janeiro. Aí já vamos ter todas a escala, né? Vamos continuar na segunda com o nosso livro, o Desafio da Felicidade. Às terças-feiras é o Carlos e a Frater que divide os dias. E quinta-feira nós temos o Evangelho no Lar. Quero agradecer a cada um de vocês por tudo que tem nos ensinado, pela perseverança. E eu quero convidar que a gente possa, nesse momento, entrar nas nossas vibrações, colocando as suas águas para que possam ser fluidificadas, relaxando nas nossas cadeiras, aonde cada um se encontra nesse momento. Que a nossa equipe, né, do nosso irmão Bezerra de Menezes, que é o nosso patrono da sala, esta equipe fantástica que sempre está aqui nos auxiliando, nos amparando, nos intuindo, nos oferecendo as oportunidades maravilhosas de nos conhecer a nós mesmos e nos libertar das nossas amarras. Tudo que buscamos no decorrer do ano, Senhor, somos eternamente gratos por acreditar e confiar em nossa capacidade de buscar nessa doutrina divina que nos enriquece, que nos instrui e nos torna pessoas melhores. Que este dever que assumimos perante aos nossos bons amigos antes de reencarnar, que tenhamos sempre em nossa mente viva, para que nós não caímos nunca no arrependimento de fazermos parte dessa grande família, onde temos um irmão que sofreu por nós, nos mostrou o quanto podemos fazer a verdadeira caridade sem nos revoltar, sem esperar taxas de recompensa, sem esperar nada, e sim multiplicar todos os dias o amor. A nossa equipe Unidos pela Doutrina Espírita, nós queremos dizer a todos e por aqueles que não puderem estar aqui conosco hoje, que a luz se faça não só hoje, mas todos os dias dentro dos nossos lares. E que essa luz ela possa mostrar aqueles que ainda não conseguem tirar o véu dos seus olhos, como sempre falamos para nós mesmos aqui nos nossos encontros: o orgulho, a vaidade, a inveja, os ciúmes, a mágoa, o apego. Que no decorrer deste ano, tudo que aprendemos com a Frater, com
Carlos, com a Dulce, com a Sil, com a Andréia, e que com todos que adentravam aqui na sala, cada um plantou a sua sementinha. E que possamos continuar regando essa sementinha da união, pois a união é a prosperidade para o nosso crescimento. Muitas vezes nos magoamos, nos ferimos, muitas vezes nos decepcionamos, muitas vezes queremos desistir. Muitas vezes acontecem fatos em nossa caminhada que nem nós acreditamos que é possível. Mas o teu amor, Senhor, nos fortalece para que a nossa fé ela possa ser plena. Pois hoje temos a consciência que tudo é necessário para que a gente possa se fortalecer e continuar esta caminhada. Que esta água, este bem tão precioso que Deus nos dá através da chuva, nós possamos respeitá-la e saber usá-la. Esses fluidos que os nossos amigos amorosos trabalham nos laboratórios, na espiritualidade, e sabe que cada um necessita de algo para buscar a sua cura, seja ela física ou seja ela espiritual, que possamos agradecer por tudo. Mas como somos filhos eternos, nós vamos continuar pedindo a Ti, Senhor, esta equipe maravilhosa que sempre está nos auxiliando, que possamos emanar para os hospitais, presídios, orfanatos, asilos, as creches, as clínicas, os nossos governantes, a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e o universo. Cubra, Senhor, com Teu manto infinito de amor, para que esses fluidos possam adentrar nos corações ainda endurecidos. Como hoje falamos, praticamente no suicídio, não permita que neste momento irmãos pensem em tirar as suas vidas. Assim como existem amigos infinitos, prontos para nos auxiliar, que neste momento a Tua luz toque no coração desses irmãos que não querem mais viver por algum motivo. Que eles possam se sentir amados, amparados e acreditar que tudo tem um propósito na nossa caminhada. Peço pelas nossas casas espíritas que a união se faça todos os dias e que tenhamos a consciência do que é um dever a ser cumprido. Peço pelas salas do Pautal, por todas as salas virtuais onde nos reunimos para levar a Tua palavra, Senhor. Quero agradecer pelas oportunidades que eu tenho recebido.
Obrigada pelo ar que respiramos, pela chuva, pelos nossos animais, pelo vento, pela natureza. Obrigada pelos amigos, pela família, pelos desafetos, porque são eles que nos ensinam a sermos melhores. Encerramos as nossas vibrações deste ano, pedindo, Senhor, nos ilumine, não só a nós, mas a todos os irmãos do planeta Terra. Que cada um saiba entender e compreender e amar o seu próximo como ele é, hoje e sempre. Que assim se faça em todos os corações dos nossos irmãos. Paz e luz a todos. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento para nós, por favor, pode levantar a mão. Seria uma alegria para nós. Obrigada, Márcia. Descendo. Meus amigos, meus irmãos, muito boa tarde a todos. Que a paz de Deus esteja conosco. Vamos à nossa oração final, então. Meus amigos, ao término deste encontro, eu gostaria de agradecer ao Pai e aos mestres espirituais que nos assistiram a inspiração e orientação necessárias ao aprendizado do tema tratado no nosso encontro de hoje e tão necessários e relevantes ao nosso desenvolvimento e elevação. Que os assuntos abordados hoje nos sirvam de suporte aos nossos atos futuros nas relações com a divindade e com o próximo. Que as noções de fraternidade e harmonia prevaleçam nas nossas ações com todos os amigos, próximos ou não. Esperemos que todo aprendizado consolidado hoje nos sirva de ajuda a nós mesmos e aos nossos irmãos. Assim sendo, pediria ao Mestre Jesus a sua permissão para o encerramento desse nosso encontro. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, amigos, e bom continuação de semana. Eu quero aqui encerrar a sala com uma música que faz muito tempo que nós não escutamos ela. E é uma música assim que, para mim, ela diz tudo. Então, em nome da Unidos pela Doutrina Espírita, nós oferecemos essa música para todos vocês, tá bom? Beijo no coração. Durante a Guerra do Vietnã, o vilarejo foi bombardeado e quase todas as pessoas moradoras dali morreram, exceto algumas crianças. Dentre elas, uma menininha precisava de transfusão de sangue para sobreviver. Os médicos norte-americanos já haviam dado tudo o que podiam. Só restava pedir às próprias crianças. A enfermeira vietnamita fez a solicitação e o menininho ergueu a mão, trêmulo. Tomaram do menino, puseram na maca, instalaram a agulha e ele começou a chorar. E o médico pediu: pergunta para ele, vê o que está acontecendo. A enfermeira disse: está doendo? Ele respondeu: não, é que eu não sei o que vai acontecer comigo depois que eu morrer. Ela disse: não, mas você não vai morrer. Ué, vocês não vão tirar todo o meu sangue e dar para ela? Não, é só um pouquinho. Aí ele se tranquilizou. Fizeram a transfusão. Depois, quando ele estava bebendo um suco, o médico pensou e pediu para perguntar à criança: se você achava que ia morrer, que tinha de dar todo o sangue, por que você aceitou? E ele, sorrindo, disse: é porque ela é minha amiga. Por quem você daria o sangue? Vem
ser a alegria das manhãs, o abraço, a mansidão, nesse mundo onde a dor não escolhe ninguém, basta ter um coração. Vencer a folia, o elan, o afago, o perdão. Tanta falta faz o amor, adorar, querer bem e chamar alguém de irmão. Eu preciso de você. Temos tanto que fazer. Tudo em volta pede a força da nossa amizade. Pode crer. Eu preciso de você. Será que você não vê que sozinho ninguém faz da vida a felicidade? Quer viver? Eu preciso de você. Eu preciso de você. Temos tanto que fazer. Tudo em volta pede a força da nossa amizade. Pode crer. Eu preciso de você. Será que você não vê? Sozinho ninguém faz da vida a felicidade. Quer viver? Eu preciso de você. Desejamos paz e luz a todos, amigos.